Muito bem, pessoal, este aqui é o momento agora da nossa aula de geografia, o momento onde a gente vai começar a verificar informações importantes sobre essa ciência, sobre a sociedade, sobre o nosso planeta de maneira geral, né? Eu sou o professor Jefferson Oliveira, vou estar com vocês aqui analisando esses assuntos, verificando informações importantes, para a gente poder compreender o que está acontecendo aí no mundo que nos cerca, como que as decisões aí do mundo afetam o nosso dia a dia de alguma forma ou não, né? Essa é a aula 1, pessoal. A aula 1, que a gente vai ver agora, nesse momento, ela tem esse objeto de conhecimento: relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo, compreensão de cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global, proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. O detalhamento dessa aula, pessoal, é educação ambiental no cotidiano do cidadão. Essa aula, do que fala essa aula especificamente, como a primeira? A gente vai falar sobre as consequências do consumo exagerado na nossa sociedade, beleza, pessoal? A gente vai ver o que isso afeta, por que isso acontece, né, nesse mundo aí capitalista e tudo mais. E a gente vai ver agora, nesse momento, algumas explicações sobre isso, para a gente poder tentar entender e o que pode ser feito para melhorar a situação. Vamos lá. Nossa, eu não estou acreditando que fizeram isso aqui comigo. Logo no primeiro dia de aula. Olha o ambiente que me colocaram para dar a primeira aula, gente, o começo. Olha que bagunça. Sabe o que é isso aqui, gente? É esse monte de professor aí, né? Todo o pessoal da terceira série fica aí comprando coisa nas férias, ficou comprando coisa, ficou comprando roupa, ficou comprando videogame, tem coisa minha aqui misturada também, né? Eu também não arrumei, também não vou me tirar desse grupo não, porque a bagunça aqui tá feia, viu, gente? Olha o lugar que me colocaram para dar essa primeira aula aqui para vocês, hein? Que bando de gente consumista que a gente é, não é mesmo? Isso aqui, gente, é reflexo dessas possibilidades que existem aí no mundo todo ao longo da nossa vida, que é exatamente situações como essa aqui, do acúmulo. Pessoas que compram coisas, às vezes, sem nem precisar, larga em casa, deixa esse monte de caixa aí, às vezes são coisas que nem saem da caixa e fica essa bagunça toda aqui. Eu vou ter que pedir ajuda do meu colega, né, do professor Hilbson, para poder arrumar isso aqui, enquanto eu vou falando aqui com vocês, né, porque senão vai ficar feio, né, gente? Já começou feio, vamos tentar dar uma arrumada aqui, porque, olha, consumir muito, ficar comprando esse monte de coisa aí, é um desperdício gigantesco, né? Por que isso aqui acontece? Cenas como essa aqui, de acumulação, é uma coisa muito comum, né? Muito comum em algumas pessoas aí, primeiro, que tem muito dinheiro para gastar, e segundo, que não tem toda essa organização, esse pensamento todo com relação a isso. E é isso que vocês e a gente também, eu também, tá, gente? Eu faço parte dessa sociedade consumista. A gente precisa fazer uma reflexão nesse sentido. Vamos começar, então, verificando nessa primeira tela aí, né? Vamos sair um pouquinho dessa bagunça aqui. Você já parou para pensar quantos e quais produtos consome diariamente? E tudo que você compra hoje em dia, ou que a sua casa consome, seus pais, as pessoas que te sustentam, ou se você já se sustenta, será que o que você compra faz sentido para a tua rotina? Será que você não está exagerando em certas coisas, né? Mas, como a gente vai ver na próxima tela, o consumo ele faz parte do nosso cotidiano, né? E ele é influenciado por vários fatores. Tanto no caso dos alimentos, por exemplo, que é uma necessidade básica, né? Comprar comida é uma necessidade básica, vestuário, né? Mas mesmo assim, tanto para alimentação quanto para coisas que são supérfluas, ou seja, coisas que a gente não necessariamente precisa, né? É o caso de um celular de última geração, tem gente que não tem esse equilíbrio e simplesmente vai comprando. A alimentação é uma coisa importante, certo? Mas tem gente que compra aí, fica comprando 3 sanduíches aí adoidado, compra coisa que estraga na geladeira, compra coisas a mais, né? Só para dizer que tem, né? No caso dos aparelhos celulares, fica trocando de celular todo ano. Então isso acaba sendo um problema que gera situações como essa aqui, né? Dessa bagunça toda desenfreada, onde as pessoas simplesmente estão consumindo por aí
e se desorganizando nesse sentido, né? Pessoal, essa questão do consumo acelerado, desenfreado, é reflexo de todo um processo histórico, por incrível que pareça, né? Tudo isso é reflexo de quê, pessoal? Da evolução dessa questão do comércio, dessa presença cada vez mais forte, né, das empresas, do comércio, dos mercados de maneira geral, baseado, pessoal, na chamada sociedade pós-industrial, que a gente vai ver agora nessa próxima tela aí. Quando a gente observa, pessoal, ao longo ali dessa última década, do último século, né, um incentivo muito grande para o consumo, né, um aumento das atividades relacionadas aos serviços, que são ali o comércio, né, as vendas de produtos, as atividades econômicas de maneira geral, né, é o que tá dando mais dinheiro para as empresas de maneira geral, é o que tem movimentado bastante a economia. Quanto mais gente estiver comprando e quanto mais essas pessoas estiverem comprando, mais lucro as empresas que venderam tudo isso aqui vão ter. Não importa se o ser humano está precisando, né? O importante é que essa galerinha que vendeu, né? Tá ótimo. Para eles está ótimo. Para quem comprou, né? Boa sorte aí para vocês. Vamos continuar que essa situação, pessoal, de uma sociedade que consome bastante, né? Acaba gerando uma característica da sociedade moderna, né? Quando ocorre elevados padrões de consumo, né? As pessoas consumindo muito mais, numa frequência muito maior, e que, consequentemente, a primeira consequência disso aqui, além daquelas caixas, né, que a gente viu aqui no começo, é a questão do uso dos recursos naturais, né? Quanto mais caixa vai sendo produzido, quanto mais produto vai sendo produzido, mais recurso natural vai sendo exigido, vai sendo retirado, né? Os metais, a água, né? As matérias-primas em maneira geral, acaba sendo também retirada num ritmo muito mais rápido, né? Então, pessoal, como a gente vai ver aí na próxima tela, a questão da sociedade de consumo, que é o que a gente tem vivido bastante no mundo capitalista, né? Não só no Brasil, como no mundo todo, ela tem essas características, né? Industrialização muito forte, afinal de contas, as coisas que a gente usa passaram por um processo de industrialização. Mas mais do que isso, a gente tem os avanços técnicos, os avanços tecnológicos, cada vez mais modernos. Cada ano que se passa, as coisas vão ficando mais modernas, né? As formas de utilizar certas coisas, os transportes vão ficando cada vez mais acessíveis para as pessoas, né? A questão de ir de um município para outro é cada vez mais fácil, né? Vai se expandindo cada vez mais, pode até não ficar mais barato em certos casos, mas vai existindo essa possibilidade das pessoas transitarem de lugares para outro. A questão das propagandas, a questão dos preços, quanto mais, né, uma empresa consegue escala de vendas, né, mais essa marca dessas empresas acaba sendo presentes aí na mão, na boca de todo mundo, né, ela vai ficando mais conhecida e gerando mais lucro. Então, esse é um panorama geral, né, dessa questão da chamada sociedade de consumo. As pessoas estão consumindo muito. E uma informação importante, estão consumindo, às vezes, a mesma coisa, de uma mesma empresa, como a gente vai ver nessa próxima tela aí, né? O mesmo produto de uma mesma marca, ele vai sendo comercializado em várias regiões do mundo. Essa é uma característica muito importante quando a gente fala de sociedade de consumo, de mundo globalizado, tanto as mercadorias, como também as informações, como também as características culturais, né? Tudo isso vai sendo unificado, né? Tem sido cada vez mais fácil você conhecer outras culturas, né, de outros países, conhecer outras obras. Pessoas que têm dinheiro conseguem circular por pontos diferentes do mundo. A gente consegue fazer um telefonema ou acessar um site de países aí diferentes, né? E essa coisa desse contato, de onde a gente está com toda a parte do mundo, só aumentou, só evoluiu, né? E isso acaba sendo importante também com relação ao nosso mundo atual. Pessoal, a gente está entendendo aqui um pouco sobre a questão da sociedade de consumo. Mas, por incrível que pareça, só a geografia ela não explica, né, essa dinâmica das pessoas aí consumindo tanto assim. É por isso que nas aulas de geografia, aqui comigo, nós vamos ter um momento muito especial, que é o momento do Humanas Verso. Vamos lá.
Pessoal, o que é o Humanas Verso? É um momento onde a gente para a nossa aula de geografia, num momento específico, e a gente traz aí para vocês uma análise, um comentário sobre os nossos colegas de outros componentes, tanto de história quanto de sociologia e de filosofia, que são as outras ciências humanas, né? Além da geografia. Então, nesse momento, pessoal, a gente estava falando de quê? Dessa presença das empresas no mundo todo, a possibilidade que a gente tem hoje em dia no mundo globalizado, né? De ir para qualquer lugar, ou seja, transporte e comunicação, não é mesmo? Por isso, a gente vai começar as participações aqui com a professora de história de vocês, a professora Shirley. E aí, professora, vamos mostrar aqui a professora Shirley, né? Como é que, professora Shirley, como é que se expandiu essa coisa dos transportes e das comunicações no mundo, professora? Bem-vinda. Muito bem, professor. Então, esse processo de expansão aí dos transportes e dos meios de comunicação, eles ocorreram ao longo da história a partir das inovações tecnológicas que foram surgindo, né? Em cada período histórico. Então, a gente vai ter, principalmente a partir do século XV, um grande salto tecnológico com as grandes navegações, né, as tecnologias náuticas. Posteriormente, com o advento ali da Revolução Industrial no século XIX, vai surgir a locomotiva a vapor, a embarcação a vapor, o telégrafo. Então, essas inovações elas vão encurtando cada vez mais as distâncias. O século XX, por sua vez, a gente vai ter a internet, a aviação comercial e vários outros fatores, outras inovações que vão fazer com que essas distâncias se encurtem cada vez mais. Olha, é isso mesmo, né? Obrigado, professora Shirley, né? Daqui a pouco o professor Luiz Cláudio e o professor Dário vão aí participar com a gente. A professora falou, né, sobre vários elementos aí que foram se modernizando ao longo do tempo, né? A questão ali das locomotivas, né, dos meios de transporte, a internet, que é o que tem, né, expandido cada vez mais os contatos entre as pessoas, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então, a professora trouxe aí muitas informações, né? Obrigado, daqui a pouco a gente volta com os outros professores, hein, no nosso Humanas Verso. Beleza? Pessoal, essa questão da produção das coisas, né, da expansão do consumo pelas pessoas, ela tem um custo, como a gente falou, né, que são o quê? Os recursos naturais, né, o gastar as coisas da natureza. Então, a gente tem aí, ao longo do tempo, formas de produzir as coisas, né, uma economia que está baseada muito em tirar da natureza, produzir e jogar fora, transformar em lixo, né? Mas a gente tem outros métodos de analisar a questão da produção e outra possibilidade também de produzir as coisas. Vamos conferir agora nessa tela essa diferença que existe entre essas duas formas de produzir as coisas, a partir da economia linear e a partir da economia circular. Então, olha só, gente, a economia linear, ela está aparecendo aqui em cima, tá, pessoal? Ela está aparecendo aqui nessa parte de cima e ela tem exatamente essa característica, né, de você ter aqui os recursos naturais que vão virar matéria-prima, que vão para a manufatura da indústria, vão ser distribuídas nas lojas, as pessoas vão comprar e vai virar lixo. É basicamente essa a rotina, né, da produção das coisas ao longo do tempo, certo? Economia linear. E essa que é uma grande crítica, né, com relação a isso. Só está tirando a natureza e transformando em lixo. Na economia circular, pessoal, que é um outro método de trabalhar com isso, a gente tem a questão do design, né, do uso das matérias-primas, elas vão ser produzidas a partir, né, de novas formas de design um pouco mais inteligentes. Ela vai ser produzida a partir de equipamentos ali, né, reciclados, transformados, vai ser distribuído normalmente, vai ser consumido, mas a própria população vai conseguir fazer esse trabalho de reutilização, né, de usar durante mais tempo, também tem isso, né? A questão do recolhimento dessas mercadorias ali, que não são mais boas para o consumo, e todo um processo de reciclagem, né? E aí sim, o que não tiver jeito mesmo é que vai virar lixo. Então, são duas formas de lidar com a questão da produção de lixo, a questão ali de uso dos recursos naturais, né, que vai ter essa dificuldade ali com relação ao uso da economia circular e da economia linear, essas diferenças todas ali, né, com relação a essa diferença que existe na produção, né, de maneira geral. Pessoal, a gente vai continuar agora
dentro desse tema, verificando agora um pequeno vídeo que mostra aí para vocês essa questão ali da produção, de como é que a sociedade de consumo está organizada, por que as pessoas consomem tanto, o que tem feito elas aí consumirem tanto. Então prestem atenção no que as informações desse vídeo vão trazer para vocês. Vamos lá. Natureza na sociedade urbano-industrial. Na sociedade de consumo, milhões de mercadorias são produzidas diariamente. Por isso é fundamental que a compra de produtos seja incentivada com o intuito de escoar a produção, assegurar a circulação de riquezas, gerar lucro e sustentar o ciclo produtivo. Produzir, vender, comprar, consumir, descartar, produzir, vender. Se esse ciclo emperra, por causa da redução no consumo, os estoques de mercadorias se acumulam. Fábricas são desativadas, trabalhadores perdem seus empregos e a economia entra em crise. O marketing é instrumento fundamental nesse ciclo produtivo, pois incentiva o consumo, mantendo o sistema capitalista em pleno funcionamento. Propagandas e publicidades são constantemente veiculadas pelos meios de comunicação de massa, como a televisão, o rádio, a internet e o cinema, com o objetivo de influenciar o consumidor a adquirir os bens e serviços. Pois é, ó, o pessoal ali vê na TV, tá o tempo todo pipocando na TV, na internet e acaba querendo comprar, consumir, né? Pessoal, a relação da questão de consumo ao longo do tempo, ela foi, né, variando, né, como a gente está vendo aí nessa tela agora, né? A gente tem ali até o final do século XX, mais ou menos, né, momentos recentes ali, a gente tem essa expansão das empresas ao longo dos países, né? Então, essa questão do consumo, ela foi aumentando ao longo do tempo, até a pessoa lá do interior da Paraíba, sei lá, de outros lugares ali do Brasil ou da Bolívia, ter acesso a um celular, ter acesso a um aparelho, ter acesso à internet. Isso significa o quê? Que chegou para lá, de alguma forma, a essa lógica capitalista, né? E no século XXI, a gente já observa uma outra etapa, hoje em dia, que é a questão do hiperconsumo. As pessoas, às vezes, já não compram mais porque querem ter acesso à internet. As pessoas já estão comprando porque elas querem o quê? Ter o melhor aparelho. É além da função, né? Isso que a gente chama de sociedade de hiperconsumo. Mas esse tema é uma coisa específica aí de filosofia e é por isso que eu estou aqui com o professor Luiz Cláudio. Professor Luiz Cláudio, o que se passa na cabeça das pessoas que consomem tanto, hein? Essa questão ali do hiperconsumo, professor? Professor, é o seguinte, essa mudança também acontece devido à evolução da tecnologia, à evolução das formas de mecanismos para atingir as pessoas no consumo. Hoje em dia, nós trabalhamos muito a questão da sensação. Então, a sensação e a percepção. O que é que acontece? As pessoas hoje, para consumir, não é preciso mais entrar no shopping e sair comprando tudo o que quer. Isso não é só mais hoje em dia o consumismo. O hiperconsumo, ele trabalha com a questão do tempo e do espaço. Você hoje pode estar no banheiro da sua casa, você pode estar onde você estiver, você está ali recebendo 1000 mensagens, 1000 anúncios que vão trazer você para o consumo. Isso é o hiperconsumismo, isso é que faz a cabeça das pessoas, as imagens, as sensações, né, os desejos, que no fundo é o despertar para a felicidade do consumo. Obrigado, professor Luiz Cláudio. É isso mesmo. Ele estava falando, o senhor estava falando aí, eu estava, né, concordando totalmente, me identificando, inclusive, né? A gente quer as coisas. É impressionante, né, como a gente acaba... Daqui a pouco a gente volta, né, com o professor Dário, daqui a pouco a gente verifica ali a participação do professor Dário, né? Mas essa questão do consumo exagerado, do hiperconsumo, também está relacionado com o que chega até a gente, né? A gente acaba se interessando devido principalmente à propaganda, à publicidade, né? Ao investimento que as empresas fazem nesse sentido. E como a gente falou, hiperconsumo tem muita produção industrial e, consequentemente, uso de recursos naturais, né? Nessa tabela, a gente vai ver aí a produção global de plástico, que a gente tem ali ao longo das décadas, né? Olha só como aumentou muito, né? Aqui em 1950, em torno de 2 toneladas, né? 2 milhões de toneladas, até a gente chegar aqui mais ou menos no ano de 2016, né? Quase 400 toneladas, tem uma produção ali de 550 milhões de toneladas de plástico que vão ser produzidas daqui para frente. Então, a tendência é isso ser cada vez mais utilizado, né? Cada vez mais exagerado, né, ao longo do tempo, porque as pessoas se interessam em comprar. Bom, gente,
Professor Ilbo, isso aqui, enquanto eu estava falando aqui com vocês, a gente deu uma arrumada, tá? Deu aqui uma diminuída boa, né? Ainda falta organizar um pouquinho mais aqui. E agora sim, a gente vai seguir em frente com a nossa aula, falando sobre a questão, um ponto muito importante assim dessa questão do consumo. Tudo bem, todo mundo está consumindo, todo mundo está comprando muito, né? Mas será que todo mundo mesmo está comprando? Será que a gente pode comprar mesmo, né? Tudo isso aqui? Não, né? A gente sabe que nem todo mundo tem renda suficiente para ficar comprando adoidado por aí, né? Porque a gente vive num mundo que ainda é bastante desigual, como a gente vai ver na próxima tela aí, né? A questão da distribuição desigual, ela é muito importante, né? Ela é muito importante para a gente entender o quanto que o mundo ainda precisa resolver algumas situações, né? O consumo ele não ocorre de forma igual no mundo todo, de forma homogênea. Os países mais ricos, Estados Unidos, Japão, União Europeia, né? Eles têm uma quantidade, as pessoas que vivem lá têm uma quantidade de renda maior, então, consequentemente, vai ter um nível de consumo maior. Né? E isso, como a gente vai ver na próxima tela, também está relacionado com a característica de consumo desses países. Né? Lá, a questão da propaganda, a questão do incentivo ao consumo é ainda maior do que nos países pobres. Então, a questão da propaganda é muito forte, principalmente por conta dos meios de comunicação. Né? A TV, a internet, aumentou bastante, as pessoas assistem um determinado programa de TV e acabam se interessando por determinado produto que aparece ali, por acaso. Né? Tem uma teoria muito interessante, que é lá da sociologia, que é a chamada indústria cultural, né? Que é uma teoria onde a gente consegue compreender nessa situação ali do que está chegando para a gente e por que isso está deixando as coisas todas muito iguais, né? Bom, gente, eu não soube explicar muito disso, porque eu quero agora, vou deixar para o professor de sociologia, professor Dário. E aí, como é que a questão da indústria cultural acaba moldando a sociedade, hein? Olá, professor Jefferson, estudantes. Nessa sequência de discussão que estamos tendo aqui, a sociologia pode contribuir dizendo que a indústria cultural é justamente a culminância do capitalismo, que é o nosso sistema, nosso modelo de produção econômica, ao trazer essa necessidade, ao criar essa necessidade de consumir. E como a indústria cultural, que é um conceito da escola de Frankfurt, criado por Horkheimer, ele vai dizer, olha, aquela propaganda que aparece, aquele produto muito bonito, quando você está na internet, por exemplo, que é o grande boom da comunicação, através desse meio, o espaço, o tempo se tornaram fluidos. Porque, como bem disse o nosso professor Luiz Cláudio, em qualquer lugar você está sendo chamado para consumir. E é isso que a indústria cultural faz. Ela expande, globaliza, massifica o consumo. Vejam que interessante, não é isso, professor? Interessante, professor Dário, obrigado. Obrigado a todos os professores que participaram aí. O professor falou em ser chamados para o consumo. Que bonito, né? O professor Dário é todo, né, elegante. Quando a gente fala chamado, na verdade é seduzido, né? Incentivado a comprar, a consumir, a querer coisas, né? Tem um lado aí não tão elegante da questão do consumo que acaba fazendo a gente se tornar ali uma parte, né, de todo esse sistema de consumo que existe. A questão da desigualdade, ela é muito importante porque ela existe. Nessas imagens que vocês vão ver na próxima tela, essa situação é muito clara. Enquanto você tem países ali que têm uma fartura muito grande, devido à renda ser muito alta, a gente tem outras famílias em outros lugares que não têm acesso a tudo isso. Né? Então, a questão do como que essa sociedade está consumindo, ela revela muito de como é a desigualdade social, né, ao longo da humanidade toda. Às vezes, essas duas cenas aí, elas acontecem às vezes no mesmo país, numa mesma cidade, né? Elas podem acontecer. Então, isso também é um fator importante nessa questão desse consumo exagerado. Pessoal, eu vou finalizar essa aula de hoje comentando sobre algumas coisas ali, o que pode ser feito, por exemplo, por parte da gente, né, e por parte aí da sociedade como um todo, para tentar reduzir um pouco, melhorar um pouco essa questão do consumo. Né? Então, a gente vai ver agora na próxima tela que, atualmente, existem algumas leis que fazem com que as indústrias diminuam os impactos ambientais, né? Pelo menos as indústrias que estão preocupadas em ter esse tipo de selo. Né? Controle do lixo, controle de poluição. Né? E aí a gente traz algumas práticas sustentáveis, como a gente vai ver aí. Né?
incentivar a reciclagem de matérias-primas, né, utilizar fontes de energia renovável, buscar as certificações ambientais. É o caso do selo verde que vocês estão vendo aí, né? O selo da ISO da série 14000, ela tem as empresas buscam isso, né? Exatamente, tem que ser certificadas como tendo essa garantia de que o que elas estão produzindo ali está afetando o mínimo possível a natureza. Por que a lógica disso, pessoal? Porque se está todo mundo consumindo muito, então essas empresas têm que tentar pelo menos diminuir ali, né, esses impactos ali. E algumas empresas estão preocupadas, e alguns governos também estão preocupados, nem todos, né? Outro fator que pode auxiliar, né, na questão do consumo é a questão da economia solidária. Quando você tem, por exemplo, a questão das cooperativas que produzem para aquela própria comunidade ali, para aquele próprio município, uma produção, uma distribuição, um consumo local, principalmente, né, uma produção que não prioriza a questão dos lucros. Essas empresas estão presentes no mundo todo, pessoal, porque elas querem maximizar os lucros. É muito simples, né? Por isso que a gente tem marca de sanduíche, marca de refrigerante, daquela marca famosa de tênis, né, que todo mundo quer, né? Por quê? Não é porque elas acham legal a presença, né, de vários lugares, compartilhando os mesmos valores. Não, é por causa de lucro, tá? Por causa de dinheiro, né? Também é por isso, tá, gente? Mas o principal é a questão mesmo do lucro, né? A partir do momento que parar de dar lucro naquele país ali, aquela empresa vai, ó, embora, como já aconteceu muito por aí ao longo do tempo, né? Deixou de ter lucro naquele país ali, ó, tchau, vamos para outro lugar onde a gente possa trazer os nossos valores, né, de maneira mais satisfatória, né? Já a questão da economia solidária, como apareceu agora há pouco aí, não, né? Busca uma produção local que atenda à população daquela área com preços justos, né? Vamos continuar verificando, então, dentro dessa ideia ali do consumo sustentável, é a questão do fair trade, né? Que é onde, quando você tem essa busca, né, de uma dinâmica econômica num país, que tem o foco, por exemplo, nos pequenos e médios produtores, né? Você tem ali uma produção de alimentos, produção de sucos em caixa, alimentações de maneira geral, né, vindas de produto local, de produção nacional, né? Uma produção sustentável, né, que tenha essa busca nesse sentido, e não simplesmente chega uma grande empresa multinacional, internacional, chega naquele país, acaba com a produção local toda e fica só ela ali. E isso que a gente que tem sido buscado para não ser atingido, né? Exatamente onde você tem ali um comércio que seja justo para todo mundo, que diminua ali os impactos no comércio local. Essa é uma busca. Alguns governos têm essa preocupação, alguns outros não, né? Alguns outros governos algumas empresas estão preocupadas mesmo em estar presentes no país todo, né? Em acabar com a concorrência. Essa é uma das grandes metas, né, do capitalismo de maneira geral, que é acabar com a concorrência, né? Quanto menos concorrência tiver, melhor para a empresa que estiver ganhando. E essas práticas de consumo sustentável, de produção, de economia sustentável, elas ajudam nesse sentido. Bom, gente, agora aqui que no meu quarto, a minha sala, né, a nossa sala aqui está um pouquinho mais organizada, a gente já mandou tudo aí para todo mundo, né? Devolveu essas caixas todas ali, né? É hora agora da gente repensar um pouquinho, né, essas compras que a gente faz aí durante as férias, né? Essas caixas que vão chegando aí, para tentar viver de uma maneira um pouco mais equilibrada, né? Também eu não concordo também essa coisa de viver totalmente desligado do mundo, desligado de tudo. Ah, vamos voltar para a Idade Média, nada disso, né? É sempre para frente, mas sempre para frente com um certo bom senso, com um certo equilíbrio na nossa vida, e o equilíbrio na nossa vida ele passa também pelo equilíbrio de consumo, né? Para a gente tentar entender ali as coisas, sempre pensando no longo prazo da nossa vida, para a gente tentar viver de uma maneira cada vez melhor.